Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes, o meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Câncer, leitura do amor para Câncer. Só para informar, ontem eu passei por um procedimento odontológico e estou com a voz um pouco comprometida, né? Mas, então, qualquer diferença que vocês perceberem, as pessoas que nos acompanham no dia a dia, é por conta desse procedimento que eu passei ontem à tarde, um procedimento odontológico, e estou num período de adaptação, portanto, qualquer diferença aí, a voz um pouco ainda presa, é por conta dessa situação, ok? Fica aqui o meu agradecimento pela compreensão de todos vocês. Vamos lá, tarô, leitura do amor para o signo de Câncer. Cinco de paus, 8 de copas e o 6 de espadas. 5 de paus, 8 de copas e o 6 de espadas. Bem, Câncer, o que eu vejo aqui? Por se tratar de uma leitura do amor, né? Eu vejo aqui uma situação de final, de término, de uma ruptura de um relacionamento. Ou seja, vejo aqui, por hora, que você estava no relacionamento, ok? Conflitos aconteceram, situações aconteceram nesse relacionamento que acabou levando essa relação para um cenário de conflitos entre você e o seu parceiro, sua parceira, ok? E aqui eu vejo você num período de transição, de término, de rompimento desse relacionamento. 8 de copas e o 6 de espadas, que fala de um período, de uma situação de transição, de final de relacionamento, ou seja, você colocando aqui um ponto final, né? Nessa questão, nesse relacionamento, nessa relação, por conta de conflitos, ou seja, situações que aconteceram que, logicamente, levaram essa relação a se tornar uma relação conflitante. Conflitos aconteciam e você colocando um ponto final, você colocando um término nesse relacionamento. Logicamente que não significa que todos vocês aqui, que todos vocês cancerianos estejam no contexto, né, desta leitura, mas um grupo em especial, ou seja, um grupo em específico, vejo que você está vivenciando uma situação de transição, de rompimento, de uma relação que
foi causada, esse rompimento, essa ruptura foi causada por conta de conflitos, ou seja, conflitos numa relação vai sempre trazer problemas para essa relação. Toda relação que não existe uma harmonia, uma sintonia entre esse casal, logicamente pode acabar levando para uma situação de conflitos que acaba corroendo qualquer relação e chegando nesse ponto de rompimento, de ruptura, de término, ok? E você, Câncer, num momento de transição, ou seja, de rompimento, de deixar para trás uma relação que para você já não era mais satisfatória. Aqui alguém está deixando para trás uma relação que não era mais satisfatória, que não era mais interessante você continuar com aquela pessoa, por conta de situações, de conflitos, creio eu que muito possivelmente outras coisas aconteceram, ok? Que resultou em conflitos, que resultou no fim, ou seja, no término, na ruptura desse relacionamento, ok? Vamos ver adiante, quero saber, né, como fica essa situação, como fica você, Câncer, diante dessa situação, como você vai ficar daqui por diante, ok? Após o término desse namoro, desse noivado, ou até mesmo desse casamento, enfim, vamos saber, vamos ver o que as cartas vão nos falar sobre essa situação, sobre você, como você vai ficar, como fica a sua vida daqui por diante. 4 de espadas, oito de espadas e a carta da temperança. 4 de espadas, 8 de espadas e a carta da temperança. O que eu vejo aqui, Câncer? Vejo que após o término desse relacionamento, dessa relação, ok? Vejo você num momento de pausa, num momento de introspecção. Aqui me fala de uma pessoa que está, a princípio, veja bem, com conflitos internos, e aqui você dando uma pausa, ou seja, uma espécie de um isolamento para você fazer uma introspecção. Tem algum problema? Isso pode causar algum tipo de problema para você nesse momento de pausa, de reflexão, de um certo isolamento? Até que ponto isso é saudável ou não? Bem, eu digo o seguinte, pode ser saudável sim, pode ser bom sim, pode ser positivo para você, mas de maneira, veja bem, de maneira excessiva, pode ser ruim. Ou seja, se você prolongar essa pausa, esse momento de um certo isolamento, pode te levar para uma estagnação, ou seja, uma paralisação total. É aquela pessoa que passa a se sentir paralisada, sabe? As suas energias, as suas emoções estão totalmente neutralizadas. E aí a pessoa acaba, muito possivelmente, correndo sério risco de até entrar num quadro de depressão porque convenhamos o seguinte, qualquer tipo de rompimento, qualquer tipo de separação, ok? Sobretudo no campo amoroso, vai sim causar alguma dor.
Isso é indiscutível. Toda separação, todo rompimento, independentemente dos motivos, independentemente de quem colocou um ponto final, de quem terminou essa relação, sempre causa, sempre traz uma dor, sempre causa ali um certo sofrimento para aquela pessoa, para ambos. Logicamente que sempre tem um que vai sentir mais do que o outro, vai sofrer mais do que o outro, óbvio, mas todo rompimento, toda separação causa dor. Então, esse momento é importante, não é que ele não seja útil, ele é importante, mas de maneira excessiva, ele pode se tornar prejudicial para você. Porque um momento que era para ser de pausa, de introspecção, pode se transformar numa estagnação, ou seja, numa paralisação. Aqui eu falo no sentido das energias da pessoa, do seu emocional ficar travado, ficar, num processo onde é como se a sua vida parasse, você tivesse a sua vida parada, e aí você não consegue ser a mesma pessoa que tu era, você não consegue ser produtivo no seu trabalho, nos seus afazeres. Por quê? Porque você está com as suas emoções reprimidas por conta dessa situação de separação e ruptura desse relacionamento. Então é importante não prolongar esse processo. Aqui no 8 de Espadas me fala que é preciso, preciso, 8 de Espadas, é preciso encerrar esse ciclo. Aqui é uma demonstração de uma pessoa que está insegura, que se sente aprisionada, suas emoções estão ali, a pessoa não consegue se libertar, não consegue sair desse quadro. Aqui, muito possivelmente, é uma situação de um certo prolongamento desse momento, desse período de pausa. E aí, como eu falei, isto pode ser perigoso, porque um momento que era para ser um momento de pausa acaba se transformando numa coisa excessiva, prolongada. Então, aqui mostra muito claramente que você, Câncer, até então não conseguiu fechar esse ciclo, não conseguiu se libertar desta situação. Aí você pode dizer assim, alguém pode dizer assim, mas como eu não coloquei, ou seja, como eu não fechei esse ciclo, se eu decidir em colocar um ponto final, ou seja, se eu me decidir a me separar, acabar com essa relação, enfim. Colocar um ponto final numa relação é uma coisa, ok? Sair de um relacionamento é uma coisa, outra coisa é você fechar o ciclo. Não é a mesma coisa. Você pode sair de uma relação, você pode colocar um ponto final no relacionamento, porém, não significa que você fechou o ciclo. Não significa que aquele ciclo foi fechado. Porque, às vezes, causa uma confusão. Mas, peraí, o que é fechar? O que é uma ruptura e o que é fechar um ciclo? Fechar ciclo é quando você se esvazia, quando você é como se você fizesse dentro de você, na sua alma, no seu interior, nas suas emoções, uma espécie de uma higiene, ou seja, uma faxina. Uma pessoa que não conseguiu, uma pessoa que fechou um ciclo, não fica assim, não permanece assim.
pode até ficar, mas não permanece. É por um período curto, ok? Então aqui eu vejo que esse ciclo ainda não foi fechado. Essa ferida está aberta. Por isso você está aqui numa situação onde suas emoções estão reprimidas, você se sente acorrentado, acorrentada, algemado, ou seja, é como se aqui todo o seu potencial estivesse comprometido por conta dessa situação. Um prolongamento de uma situação, de um momento de pausa, de reflexão, de introspecção, que faz sentido, que é bom sim, mas se prolongado, leva essa pessoa a uma situação de estagnação. Então aqui está muito claro que você ainda não conseguiu fechar esse ciclo, ok? A ferida está aberta, essa ferida não cicatrizou, ou seja, você colocou um ponto final nesse relacionamento, nesse amor, mas você não conseguiu até então se libertar. O que aconteceu, veja bem, o que aconteceu até o momento da separação, do rompimento, da ruptura, ainda afeta as suas emoções, ainda afeta, tira a sua paz interior, está mexendo com você. Por isso você está aqui, numa condição de 4 de espadas e 8 de espadas. E aqui está mostrando a importância, a necessidade, Câncer, de você buscar um controle das suas emoções, de você equilibrar as suas emoções. A carta da Temperança fala do equilíbrio, de exercer um controle sobre as emoções. Aqui está mostrando a necessidade de você levantar, de você reagir, de você controlar as suas emoções, porque elas estão reprimidas. Aqui é uma pessoa que está com as emoções reprimidas, e aqui está mostrando, está dizendo que você precisa reagir, você precisa controlar as suas emoções, buscar um equilíbrio para que esse cenário não continue. É de suma importância você reagir, você controlar as suas emoções, buscar um equilíbrio para que você possa reagir, para que você não continue no processo de estagnação. Ok? Eu quero saber, por favor, Tarô, me fale sobre essa pessoa aqui, sobre esse canceriano, como fica essa situação, como vai ficar você com relação ao seu futuro. Por favor, Tarô, me esclareça, me fale aqui, por favor, como fica essa situação desse canceriano diante desse quadro de pausa, de introspecção, de, digamos, uma estagnação, ok? A carta do julgamento, o 10 de paus, a carta da morte, a estrela, o as de paus e a carta do louco. O julgamento, 10 de paus, carta da morte, a estrela, as de paus e a carta do louco. Bem, Câncer, está muito claro aqui. Está muito claro, muito conciso aqui. Aqui me mostra o seguinte, aqui me mostra a necessidade de você fazer uma autoavaliação dessa situação, desse seu momento, ver onde você está, ou seja, ver como toda essa situação que você passou nesse relacionamento, nesse término, né?
final de relação, você colocando um ponto final, enfim. Para onde isso te conduziu, te colocou, que é esse momento, de certa forma, prolongado, nesse momento de pausa, de introspecção, que está te fazendo muito mal, que está reprimindo as suas emoções, que está comprometendo a sua saúde mental, o seu psicológico, enfim. E aqui está te chamando para uma autorreflexão, uma avaliação, mostrando claramente que você precisa fechar esse ciclo. Está aqui a carta do julgamento, que representa um chamado para se fazer uma autoavaliação, uma reflexão do seu momento, ou seja, de onde você está, da situação em que você se encontra, ok? Que está te conduzindo para um processo total de estagnação, de paralisação, onde, veja bem, onde muito possivelmente o seu potencial, está sendo minado. Aqui pode representar, veja bem, uma situação onde essa pessoa está ali no processo de quase que um pé na depressão, que acaba comprometendo toda a sua vida, seu trabalho, sua produtividade, por conta desse processo, de certa forma, prolongado, dessa pausa, dessa introspecção. Então aqui é um chamado para você fazer uma autoavaliação sobre esse momento, sobre esse lugar em que você está, sobre essa situação, no sentido de fazer você fechar esse ciclo. Ok? Eu já disse que uma coisa é você colocar um ponto final numa relação, outra coisa é você fechar um ciclo. Aqui está mostrando a necessidade de você fechar esse ciclo, para que haja, veja bem, uma mudança radical, uma transformação. A Carta da Morte fala de transformação, de mudança radical. O 10 de paus fala de fechamento de ciclo. Esse relacionamento para você representou um grande fardo e você precisa deixar, veja bem, isso para trás. Você precisa se esvaziar, você precisa se despojar desse fardo. Você precisa fechar esse ciclo. Você precisa, câncer, de cura. A carta da estrela fala de cura, de renovação, de perdão. Então, aqui me mostra a necessidade de você fechar esse ciclo, ok? Para que haja uma mudança radical, ou seja, uma transformação, a cura, uma renovação. Para quê? Primeiro, para que você saia desse processo de estagnação. Ok? Enquanto você não fechar esse ciclo, você não sai daqui. Você não sai de uma situação de 4 de espadas e 8 de espadas. Então aqui tem que fechar esse ciclo, haver uma mudança, cura, e aí o seguinte, cura, perdão, e aí o seguinte, através desse processo de fechamento de ciclo, de transformação, de cura, de renovação, ok? Abrir, veja bem, abrir-se a oportunidade, esse é o segundo motivo. O primeiro é para você sair desse quadro, e o segundo é para que haja, através do fechamento desse ciclo, dessa transformação e da cura, da renovação, abrir-se uma possibilidade, ou seja, uma esperança, no sentido de você estar aberto no que tange a sua vida amorosa, ou seja, a outras situações, a outras oportunidades
no amor que possam surgir para você. Enquanto você não fechar esse ciclo, enquanto você não se curar, enquanto você não fizer uma higiene, se libertar, despojar desse fardo que essa relação representou para você, por conta dos acontecimentos, dos conflitos e tudo mais, você não vai estar pronto ou pronta para viver uma nova situação de amor. Aqui fala de recomeços, né? Oportunidades. Aqui me fala de uma pessoa em busca de novos horizontes, sabe? Uma pessoa disposta aí em busca de algo novo, sim, mas antes de qualquer coisa, você tem que fechar esse ciclo. Tem que haver uma mudança, uma transformação. E, sobretudo, a cura, que traz uma renovação. Cura fala de perdão, fala de renovação, que possibilita, ou que vai possibilitar, ou seja, trazer uma esperança no sentido do amanhã, da sua vida amorosa, ou seja, abrindo um caminho, certo? Para que você venha futuramente se abrir novamente, ou seja, estar aberto a novas oportunidades no que tange a sua vida amorosa, a sua vida sentimental. Então, Câncer, você precisa fechar esse ciclo, você precisa se curar, você precisa se despojar desse fardo, para que você venha estar, veja bem, aberto, para que você venha estar em condições plenas de viver algo novo, de ir em busca de um novo amor, ou seja, ir em busca de novos horizontes, se abrir, se permitir, a partir do fechamento desse ciclo, do despojamento desse fardo, da cura, da renovação, que vai trazer a esperança, que vai abrir novos caminhos para você, novas oportunidades, recomeços na sua vida amorosa. Então, fechar esse ciclo, se curar, é fundamental para que você não permaneça nesse estado de estagnação, de aprisionamento das suas emoções, enfim. Fechar esse ciclo e se curar para que você possa estar pronto para viver uma nova situação, recomeçar a sua vida, seguir em frente, indo em busca de novos horizontes, de novas situações, de novas oportunidades que podem representar para você uma situação onde você poderá estar, digamos assim, recomeçando a sua vida no campo amoroso. Ok, Câncer? Então fica os meus sinceros votos que realmente você consiga fechar esse ciclo, você consiga se despojar desse fardo, que você consiga se curar para que haja uma renovação e uma esperança no novo amor. Ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Uma ótima, uma excelente semana para todos. E até a nossa próxima leitura.